E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o João Paulo e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Agro. No episódio de hoje, a gente vai receber um cara aqui que é um amigo meu de alguns meses atrás, né, Luiz? Um cara que eu conheci aí no estágio, que eu tive a oportunidade de fazer lá no Goiás. Ele trabalha com a parte de fungicidas, a parte de doenças, tanto na cultura de algodão quanto soja, milho aí. E ele vai falar um pouco para nós hoje sobre resistência de fungicida, vai explicar um pouco sobre como eles funcionam e também um pouco sobre fungicidas multissítio. Então, Luiz, se pudesse apresentar para os nossos ouvintes aí. Olá, Matheus. Olá, João. É uma honra estar aqui, falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Me chamo Gustavo, Luiz Gustavo. Sou analista de fitopatologia, também de nematóide também, aqui na região sudoeste goiana, do Goiás. E trabalho especificamente com as culturas soja, milho, algodão e feijão, e na área de fitopatologia. Então, acho que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa parte de resistência, de fungicidas e também um pouquinho de multissítio. Então, acho que para a gente começar a falar de fungicidas, né, Luiz? Acho que é importante a gente dizer, entender e conseguir explicar um pouco para o pessoal como que é o funcionamento dos fungicidas, tanto nas plantas quanto nos fungos por si só, né? Ô, João, então, para a gente entender, né, essa parte de atuação, a gente tem que pegar desde quando esses fungicidas começaram a ser utilizados. Então, se a gente pega hoje o grupo dos triazóis, que são dos principais, né, claro, eu vou comentar os principais que a gente utiliza mais na soja, que é uma das principais culturas que a gente trabalha, né? Então, os triazóis, desde a década de 60, 70, a utilização, depois veio as estribulurinas, carboxamidas e, por último, agora as morfolinas, né? Mais atual, para manejar até mesmo a principal doença, que é a ferrugem, né? Que é a principal doença que a gente tem hoje no Brasil, e também a mancha alva. E cada grupo hoje de fungicida, eles têm uma especificidade, né? Igual você comentou, tanto na planta quanto também no patógeno, né, de interesse que a gente quer manejar. Vou pegar como um dos principais e hoje os que estão sendo mais estudados, vamos dizer assim, né? São os triazóis e os triazolentiones. Mesmo que eles são do mesmo grupo, né, os triazóis e os triazolentiones, eles dois acabam atuando na mesma rota metabólica, né? Então, na biossíntese de ergosterol. Então, um dos principais produtos hoje que a gente utiliza, né, tanto o ciproconazol, quanto o difeno, quanto também um triazolentione, que é um dos principais, que é o proticonazol. Então, só falar um pouquinho deles, né? Então, eles atuam basicamente na biossíntese de ergosterol no patógeno. Hoje, quando a gente fala dos triazóis e dos triazolentiones, pegando o foco da planta, eles são produtos que o pessoal gosta de utilizar até mesmo pela sistemicidade deles. Então, quando eu aplico esse produto, a translocação na planta acaba sendo interessante, porque, um exemplo, se eu tenho uma linha fechada, na minha entrelinha de soja, se eu tenho ela fechada, eu preciso que esse produto ele chegue no bacheiro e seja translocado. Então, esses produtos, pela alta sistematização deles, acaba tendo uma mobilidade na planta. Quanto ao foco do patógeno, né, que eu falei agora um pouco da planta, quando a gente olha o patógeno, esses produtos eles vão atuar basicamente nessa biossíntese de ergosterol, que seria basicamente a membrana do fungo. Então, o fungo ele precisa dessa membrana para se desenvolver. Seria uma proteção dele. Se ele não tem essa membrana, logo todo aquele líquido celular que ele tem acaba extravasando. Logo, ele morre, né, de certa forma, mas ele não consegue se desenvolver. Então, se a gente pegar pelo ponto de vista dos triazóis e triazolentiones, tanto o patógeno quanto a planta, eles têm essa interação, certo? Cara, então, aproveitando que tu explicou um pouco sobre como eles atuam no fungo e na planta, né? A gente sabe que basicamente pode subdividir os fungicidas, né, em os protetores, os curativos e os erradicantes, né?
tem uma ligação entre a atuação no fungo e atuação na planta? Atuação na planta não, né? E na maneira como ele vai ficar na planta. Então, Matheus, hoje, os fungicidas, os produtos que a gente tem no mercado, eles têm esse posicionamento para o patógeno, né? Igual você comentou. Então, se a gente pega um exemplo, uma carboxamida, tanto a carboxamida quanto a estribilurina, a eficiência desses produtos, desse grupo, ele acaba sendo mais no esporo. Então, hoje a gente tem alguns produtos que acho que em algumas regiões utiliza, né, eu não vou falar o nome comercial, mas a formulação desses produtos, é para um posicionamento mais preventivo. Por quê? Esses suicidas, né, esse grupo, esses dois grupos, ele acaba atuando mais no esporo. Então, qual é a ideia? Eu posiciono esse produto preventivo, né, antes que meu fungo chegue. Então, quando eu faço a aplicação, esse fungo chega na área, então ele vai entrar em contato com esse produto e acaba morrendo. Então, é uma ação preventiva, certo? Então, eu vou aplicar o produto antes que o fungo chegue. Numa ação já curativa, né? Então, o que seria? Eu estou com o meu fungo na área, esse fungo está evoluindo, está se desenvolvendo na área, e eu entro com um produto curativo. Então, ele vai acabar matando, né? Matando aquele fungo que está naquela área, certo? Já um produto erradicante, quando eu aplico ele, independente da fase que esteja esse fungo, seja ele na fase de esporo, seja ele na fase de germinação, ou seja ele na fase de colonização, esse produto erradicante, ele acaba disseminando esse fungo em diferentes fases do desenvolvimento desse patógeno. A classificação, ela existe na fase em que o fungo se encontra, então. Sim, basicamente... Classificar de maneira bem simples. Perfeito, João. Isso. Porque a gente tem essa classificação, é claro. Essa classificação, ela vem com a ideia de cada produto específico. Um exemplo, se eu pensar num produto, hoje é difícil ter um produto que só tem uma estribilurina, ou um produto que só tem uma carboxamida, eu acabo pegando esse produto e posicionando ele como preventivo. Mas hoje, o que a gente vê? O que o FRAC, o que o MAPA, enfim, esses órgãos de regulamentação pedem, até mesmo os pesquisadores, estações de pesquisa, até mesmo a empresa que produz esses produtos, eles pedem o quê? Eles pedem e faz a mistura de outros mecanismos de ação. Então, um exemplo, num produto só eu tenho um triazol, que é um produto mais curativo, eu tenho uma estribilurina ou uma carboxamida, que são produtos preventivos. Em um mesmo produto, eu tenho associação de dois posicionamentos, então, tanto para prevenção, tanto para a parte de curativo, certo? Essa foi bem esclarecedor, então, porque a gente tem, então, princípios ativos que atuam naquela classificação de fungo lá, se é no esporo, no fungo em si, ou tanto faz. Então, essas questões das misturas ficou bem entendido agora, o do porquê que tem 2 ou mais princípios ativos em um mesmo produto. Acho que foi bem... Basicamente, acaba pegando o fungo em todo o ciclo dele, né? Dentro da cultura. Tu não foca só num momento que o fungo vai estar, por exemplo, quando ele já estiver germinando, né? Matheus, perfeito essa colocação. Você parar para pensar, vamos lá. Hoje, a lavoura, ela tem fungos que atacam no início, ela tem fungos que atacam ali do reprodutivo em diante. Então, em todo momento, eu tenho um ataque de um patógeno diferente. Seja ele uma septoriose no vegetativo, seja ele uma cercospora lá no final de ciclo, seja uma ferrugem a partir ali dependendo do posicionamento, é claro, da minha lavoura, mas eu pego uma ferrugem de R1 até o final. Então, o que acontece? Quando eu faço o posicionamento desses produtos, que eles têm duas formas de manejo, de controle desses patógenos, eu consigo pegar ele no esporo e ele lá na parte de germinação. Então, eu acabo tendo uma eficiência muito maior do que se eu posicionar um preventivo. Então, por isso que muitos produtos, hoje, eles perdem essa eficiência, porque na hora do posicionamento é um momento que já tem uma incidência muito alta de doença.
E aí, como eu vou posicionar um preventivo no momento que meu fungo está numa fase de germinação? É claro, eu seguro, eu consigo ter uma eficiência, eu consigo baixar essa taxa de evolução, só que a eficiência ela acaba ficando elas por elas. Então, por isso que eu tenho que ter muito cuidado, a gente técnico tem que ter muito cuidado no posicionamento do produto e monitorar como que está a severidade dessa doença na minha área para posicionar tanto um preventivo ou um curativo ou um erradicante. Bom, seguindo essa tua linha de pensamento, Luiz, se eu aplicar um produto, então, no momento diferente do momento que o fungo vai estar na lavoura, né? Isso, de alguma maneira, ele pode influenciar na resistência, em ganho de resistência ali pelo fungo, né? A essa molécula. Matheus, legal esse comentário seu, porque assim, vamos pensar. Hoje, o que acontece? Muitas vezes, quando não vou colocar só a culpa no produtor, enfim, ou no técnico que deu assistência, mas o que acontece que a gente vê, que a gente observa, é que muitas vezes, quando você faz o posicionamento de um produto, com um intervalo muito grande, né, o intervalo é 14 dias, aí o intervalo vai para 20 dias, eu aplico aquele produto que é um sítio específico, né? Acaba que eu forço muito as minhas moléculas para aquele patógeno que está ali. Então, muitas vezes, o posicionamento, é claro, as condições também afetam, porque, um exemplo, se a gente pega muita chuva em um período de aplicação, a gente não consegue aplicar. Então, acaba que essa aplicação fica comprometida. Então, Sim. Pensando na sua pergunta, o que acontece? Se a gente faz uma aplicação onde tem uma pressão muito alta de doença, por exemplo, ferrugem. Ferrugem, a taxa de desenvolvimento dela é altíssima. Então, se eu atraso ou se eu aplico numa condição que eu tenho muita ferrugem e esses produtos, eles têm uma eficiência lá de 40%, 60%, vai sobrar quantos? Vai sobrar 40% da minha ferrugem. Então, se eu pego a taxa de evolução dela, que é alta, se eu sobrar esses 40%, quando eu entrar 14 dias depois, a minha taxa já é muito maior. Então, o que acontece? Aí começa a observar os processos de resistência, né? Porque a gente acaba selecionando esses indivíduos, né? Esses 40%, vamos pegar o que eu comentei agora, e eles vão multiplicando. É claro, quando eu aplico um fungicida, muitas vezes há uma mutação, por causa isso que ocorre resistência, é uma mutação em um gene específico daquele onde aquele produto atua, né? Então tem uma mutação, essa mutação ela vai gerar, né, indivíduos com aquela característica genética, e com isso a gente começa a observar que aqueles fungos, eles não têm mais uma sensibilidade comparada a um ano anterior, com a safra anterior. Então, acaba sendo fungos com menores sensibilidades. Então, por isso que eu tenho que aumentar a dose, claro, aquela dose que está no intervalo de bula, nunca fora da bula, porque acaba pressionando e eu perdendo a molécula. Então, aquele 60% no segundo ano já cai menos, né? Não, João, para você ter ideia, né? Não, certo, sim, isso. Perdão. Para você ter ideia, João, até quando eu estava na graduação, né? Quando eu começava a estudar um pouco essa parte de fungicida, até mesmo nos relatórios da Embrapa, que eles sempre está emitindo toda a safra, você via que os RETs, né, que são aqueles produtos que ainda estão em registro, né, que RET é Registro Especial Temporário. Então, são aqueles produtos que vão ser lançados ainda com novas moléculas, cara, eficiência de 40% a 50% para a cóspora, que é a ferrugem asiática, né? Então, a gente já começa a observar que um produto que vai ser lançado, ele tem eficiência de 40% a 50%. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento, né? Claro, a eficiência de controle do produto, mas também ao manejo, ao intervalo, e a gente abdicar, né, utilizar, no caso, outros métodos que vão auxiliar o nosso manejo para ferrugem, para manchal, cercose, psoriose, o complexo de doença da soja, ou do algodão,
ou de outras culturas que essas doenças acabam diminuindo o rendimento e produtividade. Então, Matheus, essa pergunta está interessante, porque hoje, se você pegar, basicamente no mercado que a gente tem, são estribulurinas, carboxamidas e triazóides. E agora, igual eu comentei, as morfolinas, né, que elas estão entrando no mercado com eficiências legais para manejar ferrugem, né? Então, pensando numa molécula, a gente tem a Fluxa, a gente tem também Difense, Proconazol, são produtos que já estão há anos no mercado, que por diversos manejos, enfim, complicações, favoreceu a seleção do fungo, né, para que houvesse essa menor sensibilidade por esses produtos. Então, eram produtos que antes tinham eficiência lá na casa dos 90%, hoje acaba tendo a eficiência de 70%. Até mesmo pelo que você falou, do posicionamento. São produtos que a gente tem que tomar muito cuidado no posicionamento, né? A gente não vai posicionar uma fluxaperoxide hoje, que é uma carboxamida, sem um triazol, né? Porque acaba que eu vou perder, de certa forma, a eficiência do meu produto. Então, tem moléculas que estão perdendo eficiência, a gente sabe disso, acho que até na faculdade os professores comentam, porque é difícil hoje quando a gente pega numa larga escala, uma lavoura onde está tudo ocorrendo, tem várias doenças, e a gente aplicar um produto e esperar uma eficiência de 100% é difícil. Então, tem essas moléculas que eu comentei com você, que ela já tem algum tempo no mercado, e por esses fatores acaba que a gente vai passar do tempo, a gente vai perder eficiência. Até mesmo Proticonazol. Proticonazol também, que é um triazolentione, hoje, até mesmo pela molécula dele, pela constituição da molécula dele, é um produto um pouco mais robusto. Só que mesmo assim, hoje, se você pensar em boa parte dos produtos que estão sendo lançados hoje, ele tem um proticonazol. Então, a gente tem que ficar muito atento a esse posicionamento, né, do proticonazol. E não usar um proticonazol numa primeira e numa segunda. Sempre estar trabalhando, intercalando produtos que não repitam os mesmos grupos ou os mesmos princípios. Perfeito. Eu acho que a gente já falou, então, o suficiente sobre essa questão da resistência dos fungos, e a gente pode partir para a questão do multissítio, né, Matheus? A gente tentar tirar um pouco dele aí, o que seriam esses multissítios e como que eles favorecem esse processo de dificultar a resistência, né? Não sei se você vai querer comentar alguma coisa, Matheus, antes dele falar um pouco sobre. Cara, eu não sei se tu falou tudo o que tu queria sobre resistência, Luiz. Tu que tá mais... Eu tinha uma pergunta para deixar uma coisa bem clara, assim, que é ainda sobre isso, para tu classificar as formas de que ocorre a resistência, sabe? Para deixar isso bem claro. Tipo assim, a resistência pode ocorrer por uso excessivo de uma molécula, pode ocorrer... Perfeito. Eu acho que até eu ia comentar isso, porque tipo, se a gente fala de resistência, a gente não fala de uma resistência que o fungo ali sozinho. Quem forçou isso foi a gente, né? Então, eu acho que deixar bem claro isso, do porquê ocorreu essa resistência, né? Eu acho que seria interessante explicar. Matheus, hoje a resistência ela está muito ligada até mesmo a um mau manejo. Eu vou expor minha opinião. Porque se a gente tem um mau manejo da nossa lavoura para doenças, acaba que a gente força muito a nossa molécula que a gente está utilizando, né? Então, igual eu comentei, intervalo de aplicação. A gente tem, o pessoal fala, mas é calendarizado. É calendarizado porque a gente tem estudos que comprovam que entre 14 a no máximo 16 dias entre aplicações, a gente consegue ter uma eficiência interessante para aquela determinada doença. Então, a gente trabalhar com um intervalo
um intervalo interessante para manejar essas doenças, que é isso que eu falei de 14 a 16 dias, acaba que a gente tem uma eficiência legal e a gente não força essa molécula, né? Seja uma carboxamida, um triazol, ou uma estribulina, ou até mesmo uma morfolina. Então, a gente trabalhar com esse intervalo seria interessante. Outra coisa também, horário de aplicações, então, as condições para essa aplicação, seja de chuva, seja de sol, então não aplicar no horário mais quente. Eu sei que é complicado, até mesmo o produtor é complicado ele fazer uma aplicação que, um exemplo, uma semana de chuva, abre o tempo lá, 10 horas da manhã. Tem que aproveitar, né? Ele tem que aproveitar, né? Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. E outra, nunca aplicar com o tempo fechado, porque ou quando há uma probabilidade de chuva, né, porque acaba lavando esse fungicida, se acaba lavando ele, a concentração que vai estar na minha folha ou na minha planta vai ser menor. Então, quando aquele fungo penetrar nessa folha, a dose que vai estar dentro da planta não vai ser uma dose tóxica, não vai ser uma dose letal para esse fungo. E dessa forma, o fungo ele consegue, por meio de rótulos, por meio de produção de enzimas, degradar mais facilmente essa molécula, né? E, de certa forma, burlar. Então, a gente tem que ficar muito atento a intervalo, a condições climáticas, o posicionamento, como eu já comentei. Então, eu nunca posso posicionar um produto que é preventivo numa pressão muito alta, porque vai, igual a gente fala, vai dar pau. O produto ele vai perder eficiência. Não é o que a gente quer. Não é o que a gente quer. A gente quer aplicar um produto que ele forneça uma eficiência para mim acima de 80%, né? A gente não quer um produto que eu aplico numa condição errada e ele entrega para mim 60%, 50%, né? E aí a gente vai colocar culpa em quê? No produto. O produto é ruim, não está prestando. E, na verdade, quem fez errado, quem fez errado foi o produtor ou até mesmo a pessoa que está dando assistência para esse produtor. Então, basicamente, a resistência ela tá ligada a esses manejos. Outra coisa também que eu não comentei é as formulações. Então, a gente nunca pode aplicar um produto, um ingrediente ativo, um triazol sozinho, uma estribulurina sozinho. Não, a gente não pode aplicar esses produtos sozinho. E sempre junto, seja ele com multissítio, seja ele com um indutor, com um biológico, ou até mesmo com uma outra estribulina, ou um carboxamida, sempre com um parceiro, porque a gente potencializa esse princípio ativo, esse produto, né? A gente potencializa e favorece, né, uma maior eficiência de controle. Então, tudo isso interligado, a gente favorece, né, a não resistência daquele patógeno por meio desses ingredientes ativos, desses grupos. Então, fazendo eu falo, básico bem feito, a gente consegue manter essas moléculas por um maior tempo com a eficiência interessante. Eu acho que tu já meio que puxou o que eu queria saber, que é como que a gente maneja usa bem uma molécula que ela já está com um pouco de resistência e tal. Então, como que a gente faz para tirar o máximo proveito dessa molécula, no caso? Então, João, o que acontece? Quando a gente já observa que uma molécula tem uma baixa eficiência, que, na verdade, o pessoal, quando o consultor faz uma recomendação, ou mesmo o produtor ele vai fazer uma compra de um fungicida, ele vai muito por preço. Eu falo isso porque é o que eu observo que já aconteceu até mesmo comigo. Vai muito por preço. Então, são produtos que tem lá, produtos que é 90, 80 reais por hectare. Então, o que acontece? A gente tem que se atentar muito a isso. Claro, o consultor, o assistente técnico, ele vai saber, ele vai estar por dentro de qual molécula, como ela está, qual a eficiência, como foi a eficiência desse produto ano passado, dessa molécula. Então, sabendo que é uma molécula que tem uma eficiência baixa, a gente utilizar alternativas. Quais alternativas seria essa? Um outro produto de sítio específico, certo? Ou até mesmo a recomendação que acaba que a gente faz, e hoje todos os pesquisadores, todos os consultores fazem, é a utilização do multissítio. Seja um oxicloreto de cobre, seja um cloratolonil,
seja um mancozeb. Então, a utilização desses multissítios para o manejo de doença acaba contribuindo muito, tanto na diminuição de severidade do patógeno, quanto também no incremento de produtividade, né? Então, Luiz, a gente estava falando agora sobre fungicidas monossítio, eu chamo assim? Como é que é? Sítio específico. Sítio específico, beleza. Então, agora a gente vai falar sobre os multissítios. Eu queria, então, que tu explicasse o que são esses multissítios e como que eles funcionam. João, o multissítio, como o nome já fala, né, vários sítios, mais que um sítio, como o que a gente observa hoje, que é produtos que têm apenas um sítio de atuação, certo? Já os multissítios, igual eu já comentei, né, o oxicloreto de cobre, o mancozeb, o cloratolonil, são produtos, né, são princípios, né, que atuam em várias vertentes do fungo, ou melhor, em várias rotas de desenvolvimento desse fungo. Então, são produtos bem antigos, né, produtos de mais de 100 anos, que a gente que tem essa utilização, e voltou mais atualmente na soja, a partir, se eu não me engano, de 2015, a intensificar a utilização desses produtos no manejo de doença na soja, até mesmo pelo que a gente já comentou, que seria essa parte de resistência. Mas por que eles tinham perdido espaço lá atrás, Luiz? Foi por uma questão de que o sítio específico é mais direto, mais seletivo, digamos assim, ou algum motivo específico? Matheus, o que acontece? Esses produtos, esses sítios, eles eram usados mais na época em batata, uva, café, igual eu falei, eles vieram, essa utilização ela foi mais acentuada na soja, que igual eu comentei, a nossa cultura hoje, que a gente vai até conversar um pouco mais, né? A partir de 2015, que aí vieram as novas formulações, até mesmo as empresas investiram um pouco mais, e houve essa necessidade de utilizar esses multissítios para manejar resistência, né? Para diminuir resistência. Então, aqueles produtos que era utilizar lá em batata, lá na batata, na cultura da batata, no café, uma calda bordaleza, calda sulfocáustica. Hoje, pensando na soja, pensando no algodão, pensando no milho, são produtos, né, mais com uma maior tecnologia, com tecnologia de diluição, que era o problema que a gente tinha muito, né, que tem aí alguns produtos que têm problema com diluição, e também nessa parte de manejar resistência. Então, antes, eles eram bem utilizados para essas culturas, como eu comentei, e hoje, como a gente trabalha muito com mais soja, hoje o Brasil tem mais soja, mais milho, se fez a necessidade de utilizar esse produto para manejar resistência. Bom, você tem algumas vantagens muito importantes a gente usar um multissítio, né? Mas tem alguma desvantagem quando a gente usa eles? Tem algum ponto que pode considerar que seja mais negativo? Matheus, então, os multissítios, hoje, igual eu comentei, eles têm uma tecnologia maior, né? Principalmente na formulação. Então, eram produtos que davam muito problema quando você misturava com um sítio específico ou com outro produto, né? E hoje, as empresas, elas acabam investindo um pouco mais para produzir um produto, uma formulação que não, quando eu vou lá e misturo na minha calda, não dê problema, porque é aquela história. Se a gente coloca um multissítio e dá pau, aumenta fito, ou não controla bem uma praga, ou não controla bem um patógeno, quem é o culpado? É o multissítio, porque ele é o quê? Ele tem problema, ele entope bico, ele entope filtro. Então, a gente acaba colocando a responsabilidade maior no multissítio, só que não é bem isso. Então, hoje as empresas elas investem mais nesses multissítios e pensando até nessa parte de resistência e também manter os produtos deles por maior período de tempo no mercado. Então, quando a gente utiliza um multissítio associado a um sítio específico, a gente melhora a eficiência, né? Mas a gente sempre tem que ficar claro na nossa cabeça. A gente fazendo bem feito, né, utilizando um produto adequado, não misturar muitos produtos numa calda,
não vai ter problema, né? Então, acaba retomando a sua pergunta, quais seriam as principais vantagens de utilizar um multissítio? Se a gente não fazer bem feito, né, a nossa cauda, acaba que vai dar problema com fito na nossa cultura, com fitotoxidez, vai ter problema de entupimento de bico, vai ter problema de entupimento de filtro, né? Vai diminuir a nossa eficiência para manejar a doença. Então, a gente tem que ficar atento nessas misturas, a gente tem que ficar atento a qual produto que a gente vai posicionar para que isso não ocorra. Cara, e a gente ouve muito falar hoje, né, na tal da aplicação zero. Até quando eu fiz estágio aí, foi uma coisa que a gente discutiu bastante, né? Tem muito ensaio para a gente ver a viabilidade. O que tu pode dizer sobre colocar um multissítio já na aplicação zero? Tu acha que é viável ou ele ainda não cabe para uma aplicação lá tão inicial? Então, Matheus, o que é o ponto de vista, da minha opinião, né? A gente tem que pegar o operacional da propriedade, né? Se a gente pensar em uma recomendação e pensar lá frente ao produtor, qual multissítio, qual seria o manejo que a gente faria no vegetativo para fungicida. Então, a gente tem que ficar atento, porque, um exemplo, se a gente misturar muitos produtos numa cauda só, vai dar problema. Isso é fato. pH, enfim, vai dar problema. E no vegetativo, qual é o principal manejo? A capina. Então, alguns chamam de capina, mas seria a aplicação do herbicida para manejar plantas daninhas, né? Então, a gente tem que ficar muito atento nessa mistura, porque dependendo do produto que a gente for colocar, esse herbicida, qual produto que a gente vai utilizar? É um pó? É um concentrado dispersivo? Enfim, qual produto que a gente vai colocar para que não haja problema com essa mistura, com o fungicida. Então, a gente tem que pensar, esse manejo é para capina, para manejar plantas daninhas. E quem está indo de carona é o fungicida. Então, a gente tem que ficar muito atento a qual o posicionamento. Sabendo disso, o mancozeb, algumas pesquisas, na literatura, fala que o mancozeb, ele muitas vezes, dependendo do meu herbicida, ele vai dar problema. Qual é esse problema? Decantar. Então, vai ter uma decantação no meu tanque. Então, a gente tem que ficar muito atento a essa mistura. Se o produtor ele conseguir fazer essa aplicação isolada, perfeito. Se ele não conseguir, a gente utilizar multissítios que tenham uma compatibilidade legal com esse nosso herbicida e não diminua a eficiência do nosso herbicida. Pensando nisso que a gente faz esse posicionamento. Pode ser uma estratégia muito interessante, mas é arriscado, então, né? Uma coisa que eu não falei e devia ter falado antes, aplicação zero para quem está escutando e ainda não sabe bem o que é aquela aplicação de fungicida que está sendo feita no momento da limpa, né? Coloca um fungicida ali para já segurar a pressão inicial. Quando teve um ano anterior com muita pressão do patógeno, né? Se tu quer segurar ele já no início, tu entra com esse fungicida no começo do ciclo, né? Tu ia concluir alguma coisa, Luiz? Pode... Não, Matheus, você falou... É isso mesmo que você comentou. Então, hoje tem bastante estudos com a aplicação zero. Ela é uma aplicação legal, interessante de fazer, né? Porque se a gente pensar, boa parte das manchas hoje, elas são necrotróficas, né? Então, elas vão estar ali na palhada, né? Palhada remanescente da safra passada. E se ela está ali, ela só precisa de um hospedeiro suscetível, né? Pensando no triângulo da doença, ambiente, patógeno virulento e o hospedeiro suscetível. Então, essas manchas, elas são necrotróficas, então ela tem um hospedeiro suscetível, então acaba que ela vai colonizar e vai se desenvolver. E essa aplicação no vegetativo, ela vem com esse intuito de estar segurando essa evolução no início. Para pensar, vamos pensar. Quando eu faço a aplicação no vegetativo, minha linha está aberta, eu consigo fazer com que minha gota penetre. Então ela vai cobrir, a área foliar que ela vai cobrir vai ser muito maior. Então, eu consigo diminuir a evolução da minha doença. Então, sabendo disso, a gente consegue estar posicionando produtos
junto ao nosso operacional de herbicida, que favoreça o nosso manejo de doença. Então, partir da escolha de um multissítio junto com um sítio específico que não interfira na minha capina seria legal. E tem resultados hoje que a gente vê em qualquer, seja ele em artigos, né, publicados, seja ele em estações de pesquisa que são feitas pelo Brasil, mostra que tem incremento de produtividade, mostra que segura a doença e não dá tanto problema no manejo de plantas daninhas. Tu cresce já com um bacheiro sadio, né? Um bacheiro limpo. Até uma questão que é interessante, que eu notei, não sei se por questão que muda muito o clima do Goiás para o Paraná, especificamente a nossa região no Paraná, né? Mas a pressão de doença ali no sudoeste goiano, né? Ela parece muito maior do que a pressão que a gente tem aqui. Então, tipo, até para vocês é uma coisa muito mais interessante, né? Até porque as propriedades são numa escala muito maior, então você não consegue ter um monitoramento tão assertivo, né? A gente que é pequeno, a gente consegue andar no meio e olhar e ver o que está acontecendo, né? Então é uma coisa que tu consegue vir como uma segurança, né? Ô, Matheus, o que você comentou é legal porque são regiões totalmente diferentes, né? A gente está falando de Cerrado aqui, né? Aí já é uma condição um pouco mais fria, no Paraná é uma condição mais fria, clima menos, né? Aqui não, aqui a gente é um clima um pouco mais quente, é claro, dependendo da região, como regiões altas são um pouco mais frias, e vai mudar, sim, igual aqui mesmo, aqui dá muita mancha alva, aí no Paraná não está dando tanto, mas tem alguns focos, né? Aqui a ferrugem aparece um pouco mais tarde, aí, dependendo a época, ela aparece mais cedo. Então, são regiões que têm uma diversidade com relação às doenças muito diferentes. E aí, a gente tem que se atentar a isso para fazer esses manejos. Então, aqui, como a doença ela começa um pouco mais cedo, né, pensando em mancha, ela vai começar já cedo, com a severidade alta, então faz jus a gente aplicar esse vegetativo. É claro, o vegetativo ele auxilia, né, e resultados tanto aqui quanto no Paraná mostram que tem grande eficiência, né? E aí associado ao multissítio ele favorece ainda mais, né? Então o multissítio ele vai entregar para a gente uma melhor eficiência, né, do manejo de doença e também favorecer, igual eu comentei, no incremento de produtividade. Esses fungicidas multissítios, eles são mais resistentes para os fungos se tornarem resistentes, né? A gente consegue quantificar isso? Como é que funciona essa força a mais que eles têm? Então, João, os multissítios, hoje, eles atuam como proteção, eles são protetores, né? E tem ação de contato, certo? Um exemplo. Se um fungo ele está chegando na minha lavoura e eu tenho aquela película na minha folha com aquele produto que eu apliquei com aquele multissítio, o inóculo, né, do fungo, ele entra em contato e acaba matando esse fungo, né? É a mesma atuação de um sítio específico pensando em prevenção. Então, acaba que o multissítio ele é preventivo e ele é protetor e de contato, certo? Hoje, se você pegar pelo viés do fungo, é muito mais difícil ele adquirir, né, ter essa seleção, esses indivíduos resistentes a um multissítio do que a um sítio específico. Mas se você parar para pensar, né, eu tenho um produto sítio específico que atua diretamente naquela rota, né? Então, o fungo ele acaba burlando aquele metal, as enzimas acabam burlando aquela rota, ele vai atuar aquele sítio específico, e ele cria um gene e vai passando por gerações de resistência, né? Já o multissítio não. O multissítio ele atua em várias vertentes do fungo, seja ele no núcleo, seja ele na rota do ribossomo, seja ele na rota da mitocôndria, enfim, em várias vertentes dentro do fungo, em membrana. Então, acaba que até mesmo o FRAC, que é o Comitê de Resistência, ele traz para a gente lá a classificação dos multissítios como baixa. Não quer dizer que não vai adquirir, certo?
Só que é um pouco mais complicado, porque o fungo ele precisa metabolizar várias rotas que aquele fungicida está atuando. Então, imagine 5, 6 rotas que o multissítio está atuando no fungo e ele precisa burlar todas. Então, é muito mais complicado para ele. Então, essa parte de resistência com o multissítio é um pouco mais, igual eu falo, tende abaixo. Um multissítio, um fungo ser resistente ao multissítio. É claro, a gente não sabe futuramente, que é muito incerto. Mas hoje, o que você observa é isso. Pensando em severidade, como eu falei para você, antes, algumas perguntas anteriores, a gente tem o multissítio como um produto que ele vai atuar em esporo. Ele não é um produto curativo, igual retomando lá no início que a gente começou a falar de curativo, preventivo. Ele é um produto que ele é posicionado preventivamente. É um produto que vai atuar no esporo. Não é um produto que vai atuar no tubo germinativo. Não é um produto que vai atuar lá quando o patógeno já está colonizando dentro da planta. Então, pensando nisso, a gente começa a observar que o multissítio ele vai auxiliar a nossa aplicação. Ele não vai sanar nossos problemas. Entendeu? Então, o multissítio, ele vai junto com o sítio específico. Eu não vou trocar jamais. Eu não troco um sítio específico, fazer só multissítio, né? Não faço isso. Eu aplico ele sempre junto, associado. Então, eu pego um produto curativo, junto com ele, eu potencializo minha eficiência de controle. Então, pensando em aplicação, pensando em posicionamento, sempre junto, o sítio específico e o multissítio. Pensando em resistência, o FRA, que é o comitê, ele traz que resistência baixa, o patógeno tem a tendência de uma resistência baixa quando utilizado no multissítio. O negócio é mesclar as ferramentas para tentar atingir de tudo quanto é lado, né? Pensando em doença, a gente tem que utilizar o que a gente tem hoje, é claro. Sempre com consciência, né? Porque a gente, seja ele numa consultoria, seja ele num estudo, quem é o nosso consumidor final seria o produtor que vai estar utilizando essas ferramentas, então a gente tem que deixar claro que, um exemplo, no posicionamento de uma aplicação de fungicida, no fechamento de linha, que a gente chama de prêmio, né? Por que prêmio? Porque são produtos mais caros. A gente não pode pegar, tirar um produto prêmio, um produto bom para manejar a doença, e colocar só um clorotoluanil, colocar só um Uniseb, que eu vou ter problema. Aí o que acontece? Acaba queimando esse multissítio. Então a gente tem que se atentar a isso. O multissítio, ele vem para ajudar no manejo contra a resistência, ele vem para ajudar na melhor eficiência dos produtos, diminuindo a severidade das doenças e logo a gente conseguindo ter mais incremento de produtividade. Então, pensando, né, acaba sendo uma casada, né? Então a gente nunca pode, hoje, né, as recomendações que a gente faz, nunca é uma aplicação com um sítio específico sozinho, sempre associado ao multissítio. Mesclar o máximo. Eu acho que é até interessante, para finalizar, já que tu falou disso, né? O que deu para entender é que quem pode manejar, tipo, quem pode ser a melhor pessoa para diminuir a quantidade de resistência é o produtor, a pessoa que recomenda, né? A pessoa fazer bem feito no final da cadeia, né? Claro, quem perde de maneira direta é o detentor da molécula ali, né? É a empresa. Mas se a gente pensar no tempo que tu demora para desenvolver uma molécula, para chegar até lá, né? Amanhã depois a gente queima todas as moléculas que tem. Para a empresa desenvolver uma nova molécula é difícil. E aí quem vai perder principalmente aí tipo, é o produtor, né? Então é uma cadeia tão fechada, né, cara? Sem contar que essa nova molécula vai custar o preço que a empresa quiser, né? Mais uma vez o produtor vai ter que pagar. João, Matheus, é isso mesmo, né? Vocês comentaram. Para vocês verem. Hoje o produtor ele está mais informado, ele tem internet, tem um celular hoje, ele acaba tendo a informação na palma da mão, certo? E hoje é muito mais fácil você colocar na cabeça do produtor a ideia
de utilização desses multissítios do que antes, né? Porque acaba ficando um pouco mais custoso, apesar que os multissítios são baratos, mas acaba tendo custa mais na sua aplicação. Então, muitos não aderem. Só que a ideia igual o Matheus comentou, hoje, né, tem produtos que estão sendo utilizados que têm baixa eficiência. E aí o cara toda vez fala, pô, mas esses produtos, eu estou aplicando, o pessoal fala que é bom, mas não está segurando. E aí? Não presta, né? Não presta. Daí quem é queimado? É o produto. É o representante. É o técnico. É o técnico, né? Mas no final, quem está fazendo errado? É intervalo de pressão errado, é condições erradas. E hoje o legal até das empresas, o que elas estão trazendo hoje para, acho que uns 3 anos para cá, dentro da, não tem um pouco mais, 4 anos, tem alguns produtos que são um pouco antigos já. Dentro da formulação desse produto, eles colocam multissítio. Então, hoje, se a gente pesquisar no ADAPAR, que é até do Paraná, né, o departamento, no Agrofit, a gente consegue ver a bula desses produtos. Nessa bula, a gente consegue observar que tem um multissítio, né? Seja ele um Montozeb, seja ele um cloratoronina ou oxicloreto. E a tendência de 2019 em diante é todas essas formulações ter um multissítio, né? Por quê? Pensando em tudo que a gente conversou, pensando em resistência, pensando em eficiência de controle, pensando em mais produtividade. Então, as empresas se ligaram, né? Elas mesmas se ligaram nisso. Porque, se parar para pensar, 10 anos, milhões investidos para produzir uma molécula, que, igual eu comentei aquela hora, imagina você lançar uma molécula com eficiência de 40%, e você vai vender para o seu cliente com eficiência de 40%. Então, o que eles pensaram? Por que a gente não coloca um multissítio embutido na nossa formulação, né? Então, a ideia das empresas hoje, para elas não perder as moléculas, porque é caro, igual você comentou, no final, quem sai mais caro ainda para o produtor, né? E a gente consegue prevenir por um maior período essas moléculas para utilização, enfim. E quando quando um determinado produto comercial lá, ele perde o protagonismo, essa empresa vai sendo esquecida e queimada, né? Igual o Matheus, bem antes, ele comentou sobre algumas moléculas que estão perdendo eficiência. Essas empresas, elas estão igual o proticonazol. O proticonazol, ele hoje, todos os produtos que vocês pesquisarem, não todos, é claro, alguns, acho que se eu não me engano, 50% deles, a metade dos que estão sendo lançados, tem um multissítio embutido, para não perder, né? E isso é claro, se você para pensar, os produtos são bons, o posicionamento adequado deles ficou melhor ainda, né? Então a gente consegue melhorar nossa produtividade. É um conteúdo bastante técnico, né? E engessado, mas ficou bem claro a diferença dos multissítios, sítio específico, por que acontece a resistência, como que a gente evita. Então, a gente concluiu os objetivos do episódio, né, Matheus? Exatamente, cara. Qualquer coisa a gente manda umas dúvidas lá para tu e... Não. Qualquer dúvida, se ficar muito engessado, somente alguma coisa fica muito científica, esse assunto ele é um pouquinho complexo, até sempre eu tive discussão com o Matheus, é um pouquinho mais complexo, só que a gente consegue, conversando, a gente consegue desmiuçar ele, colocar alguns exemplos que a gente sempre tem no cotidiano para associar, né? Então, se vocês precisarem, eu estou aqui, vocês podem mandar mensagem, com qualquer coisa. E até em uma hora aí é muito difícil para explanar tudo, tem muita coisa, né? Então é tudo muito pincelado, muito rápido, né? Se fosse conversar, tem muito. Se a gente for falar só de multissítio, morro do céu. Mas a ideia de comentar um pouco sobre isso é bem interessante, porque faz a pessoa instigar ela a querer pesquisar mais. Sim. Exato. Não, mas por que o multissítio? Quais produtos que tem multissítio hoje? A pessoa vai lá pesquisa um
sei lá, um produto específico, um Cronos. Então, o Cronos tem uma COSEP. Então, a pessoa chega, ela pesquisa, mas quais produtos é esse? Mas por que a estribilurina está perdendo eficiência? Né? Então, acho que a ideia, assim, fica até legal. Mas então, Luiz Gustavo, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso podcast. Lembrando que esse é o 11º episódio, né, Matheus? E agora a gente está falando um pouco aí sobre... Vamos começar a puxar sobre soja, né? Então já estamos falando de fungicida, não sei o quê. Eu peço que vocês acompanhem o podcast para saber as novidades. Mas então, mais uma vez, muito obrigado, Luiz. Se quiser fazer mais algum comentário, obrigado pela participação. Bom, Matheus, eu que agradeço por estar falando aqui um pouquinho do que a gente trabalha, a respeito de fungicida, a respeito do posicionamento, da ideia, né? Espero que fica claro para as pessoas que estejam ouvindo. Qualquer dúvida também pode me contatar. E, enfim, eu agradeço e é isso. Cara, quero agradecer também mais uma vez, né? Eu sei que teu tempo é corrido, é difícil tirar um tempo aí. O episódio de hoje demorou. Para vocês que estão escutando lá no final, ainda é mais diretão, né? Mas aqui teve bastante imprevisto hoje. Demoramos para conseguir alinhar as coisas. Mas no final dá tudo certo, né? Uma conversa aí que agrega bastante. Muito obrigado, Luiz. Se precisar de nós também, a gente tá aí para ajudar, né? E alguém tiver qualquer dúvida, se alguém tiver, pode mandar no nosso Instagram. A gente repassa depois para o Luiz, ou no próprio Instagram do Luiz, a gente deixa o link na descrição, né? E aí pode ficar bem à vontade para tirar essas dúvidas. Então, pessoal, eu peço que vocês sigam a gente no Instagram, que é @podcastdoagro. Se você está vendo aqui pelo YouTube, então se inscreva. A gente pede isso aí para você se inscrever. Para a gente estar aumentando esse nosso número aí, a gente vai ficar bem feliz. E também, aqui é o podcast em vídeo, né? Mas também tem a versão no Spotify, que é só o áudio, que você pode ocupar o teu corpo com outra coisa e ouvir o podcast, né? Enfim. Então, é isso aí.